É incrível, mas vamos lá. É um tema que eu quero muito, tenho muito carinho, quero tratar com vocês, que é o tema do nosso sistema de ensino. Eu tenho acompanhado com atenção as propostas dos meus adversários. Existem aqueles que defendem a federalização do ensino médio. Eu não defendo. Acho que já existe uma parte do ensino médio que é federalizada, são os institutos federais de ensino. Esses institutos federais de ensino precisam estar conectados com um projeto de desenvolvimento que tenha como centro o tema da inovação, da reindustrialização do país, da perspectiva de nós envolver esses jovens no mundo do trabalho com mais dignidade e com empregos de mais qualidade. Acho que nós precisamos, repito, rever o Pacto Federativo e fazer uma reforma tributária que garanta aos estados mais capacidade de investir, como é o tema da taxação mais justa das grandes heranças, que já permitiria um alívio para os estados, como é o tema da revisão da Lei Candir, como é o tema de propostas dignas de renegociação de dívida e não propostas que acabam com a autonomia dos estados e dos governadores para governar. Então, o ensino médio, para mim, tem que ser objeto de debate de um outro tipo, sobre qual escola nós queremos, o que deve estar ofertado lá, mas com garantia de que os governadores terão condições de financiar. E se o Brasil retomar o seu crescimento econômico e distribuir melhor, isso pode ser possível. O ensino fundamental, a mesma coisa. Tem gente que agora já defende a federalização do ensino superior, do ensino fundamental, né? Ou seja, tem alguma escola em crise, ao invés de olhar a razão da crise, ao invés de ver o número de desemprego, ao invés de entrar na casa e ver que o fogão é a lenha, ao invés de perceber o desemprego da mãe, porque 50% das mulheres ficam desempregadas depois de serem mães, vamos federalizar. Também não defendo. Defendo que os prefeitos possam cuidar das suas escolas, porque, ao fim e ao cabo, o povo escolhe o prefeito para fazer isso e não o presidente. Mas existe um tema que os prefeitos têm sofrido muito, que é o tema da educação infantil. É uma novidade, eu era deputada quando foram incluídos os repasses para a educação infantil no Fundeb. Acho que tu era deputado comigo, né, Paulinha? Me lembrei, eu estava te olhando e falei, eles me falaram como relatora da lei de estágio, fomos nós dois, né? Que eu era mais nova, chamava atenção pela juventude, de uma década atrás, mas o outro relator da lei de estágio está sentado aqui comigo. Mas, enfim, é uma novidade. E a demanda é gigantesca. Nós, quando formos olhar as razões pelas quais as crianças evadem no 5º ano, precisamos levar em conta em que condição essa criança chegou na escola. Certamente, eu falo isso empiricamente, não tenho nenhum dado científico, mas certamente a criança que evade antes não teve acesso à educação infantil desde o início. Eu penso que se a União quer fazer um pacto com os prefeitos de investimento, deve ser na educação infantil. O impacto para as nossas crianças de estarem em creches e depois nas escolas mesmo, até os 5 anos, é gigantesco na sua capacidade de aprendizado, porque debater as coisas tem que ter um pouco de evidência científica, né? Não é, as coisas não caem do céu, cada hora um presidente acha uma coisa. Faz muita diferença para uma criança ter estímulo cognitivo nos primeiros anos de vida ou não. Eu tenho a convicção de que todos que são pais, como eu sou mãe, se preocupam com isso. E nós precisamos pensar em quais escolas ou em quais creches nós gostaríamos de deixar os nossos filhos. Nós gostaríamos de deixar numa em que apenas estivesse ali a criança para que nós pudéssemos trabalhar? Ou nós nos preocupamos que a TV não fique ligada, as que são mães? Quem deixaria seu filho numa creche com TV ligada o dia inteiro? Quem deixaria o seu filho numa creche que dá Quick? A marca não existe mais, pode falar, né? A de morango, que era o que eu tomava quando eu era pequena. Nós não gostaríamos? Então, nós precisamos pensar. As razões pelas quais as nossas crianças não aprendem português e matemática são fundamentalmente duas. A não inclusão no sistema de educação desde a primeira infância ou do 3º ano de vida, às vezes antes, para que a mãe retorne ao mundo do trabalho, e outras tantas vezes o debate fica, vai tirar ou vai colocar tal disciplina, né? Vai ter sociologia ou não vai ter? O número de horas que a criança fica na escola no Brasil é muito baixo, porque vocês não conseguem sustentar a escola de tempo integral. Então, nós precisamos pensar, e eu creio que essa é uma das responsabilidades da União, em como investir massivamente e garantir a qualidade das escolas de educação infantil. O Pró-Infância foi um esforço, ele tinha limites. Às vezes era o tamanho da creche, às vezes era como os prefeitos manteriam aquela estrutura a partir de um repasse que ainda é pequeno do Fundeb. E essa proposta minha, e eu tenho que terminar,